Olá, esse é o canal Sem Medo do Enem. Essa é a nossa terceira aula. Nosso assunto de hoje é as relações culturais na colônia. Eu acho que essa é a nossa aula mais importante. Nós vamos tratar em 4 vídeos sobre temas relativos à cultura no período colonial do Brasil. Vamos falar sobre etnocentrismo nesse vídeo de hoje, depois sobre religião no período colonial, a escravidão na colônia portuguesa e, por último, vamos produzir um vídeo sobre a vida cotidiana na América. Esse tema, tratando sobre a cultura no período colonial, são recorrentes no Enem. Desde 2009, praticamente todos os anos cai algum assunto relacionado com esses temas. Para produzir esse vídeo, eu peguei as 21 questões que já caíram no Enem sobre cultura no período colonial. Vamos começar com o etnocentrismo, a relação entre indígenas e europeus. Para poder tratar desse assunto, eu escolhi a carta de Pero Vaz de Caminha. Ela nos permite entender o projeto colonizador dos portugueses. No relato, o escrivão português enfatiza e valoriza a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Vamos ver nesse trecho. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Essa motivação é frequentemente negligenciada nos estudos sobre as grandes navegações, mas o Enem corretamente faz lembrar a sua importância. Assim, ao afirmar que o melhor fruto seria salvar essa gente, Caminha demonstra que os portugueses buscariam civilizar, entre aspas, os indígenas. Os indígenas continuaram sendo o tema dos portugueses. Por exemplo, em documentos do século XVI, eles se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente brasílica, e já no século XVII foi usado o termo brasileiro para se referir aos indígenas. Mas os termos negro da terra e índios eram os mais utilizados. Esses termos fazem referência ao status econômico e jurídico da população nativa da colônia. Resumidamente, o que estamos querendo dizer é que a definição do que é índio foi feita pelo europeu. O índio, como conceito, foi construído no processo de conquista da América pelo colonizador. Ele denominou da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. As formas de designar os povos nativos pelos europeus revelam a sua compreensão etnocêntrica. O etnocentrismo se manifesta tanto na linguagem que utilizam, mas também nas atitudes. Aqui outro exemplo, do cronista português Pero de Magalhães Gandavo, em 1576. A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem ter além disto conta, nem peso, nem medida. Essa observação equivocada sobre a ausência das letras F, L e R demonstra a incompreensão dos valores indígenas. Os portugueses enxergaram os indígenas de maneira etnocêntrica, medindo o povo indígena a partir dos seus próprios valores. Ou seja, como os portugueses não encontraram o que eles consideravam como fé, não encontraram o que eles consideravam como lei, não encontraram o que eles consideravam como rei, a conclusão que os portugueses chegaram é que os índios não tinham fé, nem lei, nem rei. Esse etnocentrismo se refletiu também na cartografia da época das grandes navegações. Ela faz parte do processo de invenção da representação da América por parte dos europeus. Os conhecimentos dos ameríndios sobre o seu próprio território foram ignorados pela cartografia europeia. Assim, se ignorou a representação, a autoridade e os conhecimentos que os indígenas tinham sobre o seu próprio espaço territorial. Isso representa mais uma forma de afirmação da dominação europeia sobre a população nativa americana,
a partir da imposição do conhecimento europeu sobre o conhecimento ameríndio. Resumindo, a representação cartográfica da América foi marcada pela afirmação das formas de dominação. Mas também aconteceu um processo de incorporação de hábitos culturais indígenas aos modos de vida dos europeus. Por exemplo, Jean Delery, que viveu na França na segunda metade do século XVI, em seus textos, valorizou o patrimônio cultural dos indígenas americanos, adaptando às suas necessidades. Eu logo providenciei para mim um leito feito de um lençol atado pelas suas duas pontas, e assim fiquei suspenso no ar, à maneira dos selvagens americanos, entre os quais eu estive durante 10 meses, o que foi imediatamente imitado por todos os nossos soldados, de tal maneira que a caserna logo ficou cheia deles. Aqueles que dormiram assim puderam confirmar o quanto esta maneira é apropriada tanto para evitar os vermes quanto para manter as roupas limpas. Esse é apenas um exemplo rápido de que também aconteceu apropriação cultural por parte dos europeus com relação aos indígenas. Nessa temática sobre etnocentrismo, o que mais se ressalta é a imposição desses valores culturais dos europeus para com os indígenas, mas também a gente consegue encontrar outros processos na qual a cultura muitas vezes pode se misturar e, eventualmente, até mesmo a cultura indígena pode se impor. O Enem prefere quase sempre abordar a parte do etnocentrismo europeu. Finalizando essa aula, nós podemos observar, então, o quanto os estudos sobre cultura no período colonial são importantes para a prova do Enem. Estudem sobre etnocentrismo e a própria relação cultural também entre europeus e indígenas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Lembrando também que você vai poder ouvir esse podcast também no Spotify.